Ao Senhor seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Que a partir desse momento sejam as palavras dele sendo ministradas, que não sejam as minhas. Que agora os teus ouvidos naturais deixem de ouvir as minhas palavras. Porque se você ouvir as minhas palavras, você vai sair daqui simplesmente mais inteligente, mais cheio de conhecimento. Mas se os teus ouvidos espirituais estiverem prontos para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para dizer, seu coração vai ser edificado, seu espírito vai ser edificado para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Então que nesse momento, o verdadeiro pregador, o Espírito Santo, fale nesse púlpito, como sempre tem falado. Então a Ele nós rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a reverência, porque nós vamos tratar do reino dEle, da palavra dEle. Vocês que estão aqui, você que nos assiste pelas redes sociais, ou até mesmo está assistindo esse vídeo, pode ser que seja dias depois, essa palavra continuar alcançando aonde ela estiver passando. Quero ler com vocês o texto, tema para essa mensagem, em Salmos 32, versículo 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Amém? Maravilhoso Deus, já estamos na tua presença, já entregamos esse momento nas tuas mãos, mas que o Senhor fale comigo, fale com cada um de nós que estiver nesse momento, para tratar o nosso espírito, para tratar o nosso coração, para trazer paz, para trazer alegria, para trazer salvação, no nome de Jesus. Nessa nossa caminhada de todos os dias, no nosso dia a dia, nós temos diversos caminhos para seguir. Nós temos diversos caminhos para seguir. Diversas decisões para a gente tomar. Caminhos esses que eu chamo de caminhos do reino natural, que é esse que nós vivemos. Na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida de relacionamentos, nossas emoções, nossos sentimentos, com o nosso cônjuge, com as nossas finanças, né? E também tem os caminhos espirituais, que na verdade são só dois, né? O caminho que leva à vida e o caminho que leva à perdição. Mas desses diversos caminhos que nós temos para seguir, e nessa caminhada de todos os dias que nós andamos, a notícia que eu tenho para vocês, ou a notícia que o Espírito Santo tem para vocês, para nós, porque essa palavra também é para mim, é de que eu e você não sabemos andar sozinhos. Eu e você não sabemos andar sozinhos. Nós somos como uma criança que está aprendendo a andar, dando os primeiros passos, cambaleando e se esforçando para se manter de pé. Sozinhos nós não sabemos tomar decisões. Sozinhos nós não caminhamos bem. Nenhum desses caminhos, em nenhuma dessas áreas. Então a primeira notícia é: nós não sabemos andar sozinhos. Mas talvez você já esteja fazendo aí, um paralelo
né? Dizendo, não, mas Fábio, eu já estou há algum tempo nessa caminhada, né? Essa caminhada com Deus, né? Já amadureci um pouco, né? Nessa minha caminhada. Glória a Deus. Porque você decidiu andar de mãos dadas com Deus. O tema da mensagem é esse. Os benefícios de andar de mãos dadas com Deus. Não é os benefícios de fazer parte de uma igreja, de um nome. Não é a quadrangular, não é a assembleia, não é isso. Nenhuma delas salva. O que salva é o nome de Jesus. Esse é aquele que salva. Então nós vamos ver os benefícios de andar de mãos dadas com Deus. No entanto, né, nessa nossa caminhada, se você fez teve esse pensamento, não, mas Fábio, eu já estou aqui há algum tempo, né, nessa caminhada com Cristo, eu já dei uma amadurecida, né? Amém. Talvez você já esteja andando ou ao lado ou até de mãos dadas com Deus. O problema é que nós precisamos decidir o tempo todo continuar andando de mãos dadas. Não é uma decisão de uma única vez e está tudo resolvido. Nessa caminhada a gente precisa continuar decidindo todos os dias andar de mãos dadas com Ele. A criança, quando está aprendendo a andar o tempo todo, ela quer ver o que está ali perto. Não é assim? A experiência da paternidade traz algumas reflexões, né, para a gente fazer. Os pais que estão aqui sabem disso. Os pais que estão aqui sabem disso. E faz a gente pensar um pouco, né, e olhar, puxa vida, é assim que Deus está olhando para mim. Puxa vida, Senhor, é assim que eu sou imaturo. Às vezes. Será que em algum momento eu e você não estamos querendo ver o que está ali perto? Saindo perto do Senhor? Os pequenos fazem isso. Eles se sentem tentados a todo momento a soltar as nossas mãos e ver o que está ali perto. Só que essa decisão tira eu e você de um lugar seguro, que é andar de mãos dadas com Deus. Há muitos perigos ao nosso redor. Nesses vários caminhos da nossa vida natural, nesses vários caminhos em cada área da nossa vida, tem muita coisa chamando a nossa atenção para a gente sair de perto do Pai e ver o que está ali perto. Mas eu quero ver com vocês alguns benefícios de andar de mãos dadas com Deus. O primeiro deles é andar num caminho iluminado. Aquele que anda de mãos dadas com Deus enxerga o caminho que está andando. João 8, versículo 12 diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Bem, quem anda ao lado de Jesus, ao lado de Cristo, ao lado do Pai, e Ele é a luz, consegue enxergar todo o caminho, consegue enxergar as dificuldades desse caminho, as pedras, os buracos, consegue enxergar a direção, consegue enxergar para onde vai. Diferente de quem anda nas trevas, que, primeiro, não sabe de onde veio. Aquele que enxerga o caminho, consegue olhar para trás. Opa, eu me converti daquele caminho. Opa, eu estava naquela situação. E é capaz de ser grato. Por quê? Porque enxerga da onde o Senhor tirou. Aquele que anda no escuro não sabe aonde está. Senhor, o que eu faço agora nessa pandemia? Meu Deus do céu. Onde eu estou?
E pior, quem anda no escuro não sabe para onde vai. Meu Deus, e agora? Para que caminho eu tomo? Para que lado eu vou? Não enxerga, não sabe, não está vendo o caminho. Não está vendo uma porta aberta, não está vendo nada, uma direção. Quem anda no escuro não sabe de onde veio, não sabe onde está e não sabe para onde vai. Nesse contexto, a gente pode fazer a gente pode meditar a nossa vida natural, né? Para que lado a gente vai, no nosso emprego, no nosso casamento, para que lado eu estou conseguindo enxergar aqui os meus estudos, você jovem, né? Talvez esteja com a dificuldade, puxa, o que eu vou estudar, o que eu vou fazer, né? Tantas dúvidas que talvez estejam aqui passando na nossa cabeça por causa desse período, né, de meses e meses, e tudo que a gente ainda vai passar, tudo que a gente ainda tem. E no reino espiritual, o caminho, e aí, né, dos dois possíveis caminhos, o único caminho ao qual o Senhor nos leva é o caminho da salvação. Eu prefiro andar num caminho iluminado, saber para onde eu vou, do que ficar no escuro e não ver esse caminho. Não saber para onde eu vou. Não saber qual o próximo passo eu posso dar. Então, o primeiro grande benefício de andar de mãos dadas com Deus é andar num caminho iluminado. O segundo benefício é sentir segurança contra os perigos. Quando uma criança, de novo, eu sempre vou falar de uma criança, porque essa experiência me remete e me fez meditar naquilo que o Senhor pensa de nós, naquilo que o Senhor fala ao nosso respeito, porque é assim que nós somos, crianças imaturas, né? Mas quando uma criança está andando e ela sente qualquer ameaça, rapidamente ela corre para os braços do pai. Rapidamente ela corre para abraçar a sua perna, para segurar a sua mão. Porque esse é um lugar seguro. Não é assim? Então, andar de mãos dadas com Deus é andar e sentir segurança contra os perigos. Eu quero ler com vocês Salmo 91. Não precisa abrir, eu vou ler aqui. Que remete muito a um texto que fala de segurança. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. E a sua verdade estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. À sombra do Onipotente e debaixo das asas. Só é possível estar à sombra e debaixo das asas se eu estiver perto. Se eu estiver afastado do Senhor, eu não fico na sombra. Eu não fico nesse lugar seguro. Se eu estiver longe, eu não consigo estar debaixo das asas. Quais são os perigos que estão aí fora, que estão te atormentando? Quais são os medos que você está sentindo? Talvez sejam vários. Talvez Deus esteja querendo falar com um de nós aqui. Ou um de nós que está nos assistindo. O tempo é propício para sentir medo. Mas existe um lugar que nós podemos sentir segurança.
que é andando ao lado do Senhor. Escolha nesse dia, a partir de hoje, não porque eu estou dizendo, mas porque o Espírito Santo vai ministrar o seu coração e você vai decidir de novo. Decida andar ao lado daquele que oferece segurança. Dê uma chance àquele que pode todas as coisas. Dê uma chance àquele que é o Criador. Ao lado dele, nós andamos em segurança. Outro benefício, então nós já vimos. O primeiro benefício é andar no caminho iluminado, enxergar o caminho. Segundo, sentir segurança contra os perigos. Terceiro, não cair mesmo que você tropece. Não é assim quando andamos como uma criança? Se ela está segurando as nossas mãos, por mais que aqueles passos sejam passos ainda não firmes, passos cambaleando, qualquer tropeço, o Pai segura. O Pai segura se Ele estiver perto. Mas se nós estivermos andando longe, o Pai não consegue segurar e a gente pode cair. Quando eu meditei em cima disso, né, em um dos momentos em que Deus falou comigo, eu estando com meu filho, verdade, Pai, se eu estiver andando de mãos dadas com o Senhor, mesmo que eu tropece, eu não vou cair. Eu lembrei de Pedro, quando Pedro teve a oportunidade, a grande oportunidade de falar para Jesus: Jesus, se for o Senhor mesmo, deixe que eu vá até você sobre as águas. Uma experiência tremenda. Jesus vem? Uau! Provada essa experiência, né, de andar sobre as águas. E ele começa a pisar ali, a andar sobre as águas, né? Enquanto ele olha para Jesus, está tudo certo. O problema é que naquele lugar estava acontecendo uma tempestade. A tempestade da pandemia talvez estivesse acontecendo ali. E ele para em um momento e olha para a tempestade. E é nesse momento que ele começa a afundar. Quando os olhos dele saíram do foco dele, saíram de Jesus, ele começou a afundar. Mas ele estava perto o suficiente para clamar o nome de Jesus e Jesus segurar em suas mãos. Há tantas outras coisas para a gente aprender com esse texto, né? Mas o que eu quero meditar com você é o quão perto você está, para que seja suficiente de quando você cambalear com os seus passos, por mais maduro que você esteja. Lembra? Ah, mas eu estou maduro aqui, Fábio, nessa caminhada. Eu estou andando aqui, está tudo certo. Não é a nossa força, não é a nossa sabedoria, não é o nosso controle, nós não temos nada e nós não podemos nada sozinhos. Quando a gente tem isso no nosso coração, nós entendemos a nossa dependência total do Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Então, se você estiver andando perto o suficiente do Senhor para clamar o nome dEle, Ele vai esticar a mão. Qual o pai que, ouvindo o filho pedir um pão, vai dar uma pedra? Quem de nós, cujo filho pedir, olha, fugiu agora, pão, dá pedra, pedir peixe, daria uma serpente? Ou qual de nós que o filho pedir socorro, nós entregaríamos ele ao perigo? O Pai sempre vai estar do lado para nos resgatar. O problema é que se a gente ficar tentado a ver o que tem ali perto, mas é só ali, eu vou ali rapidinho e já volto. O ali perto vai chamar a atenção do outro ali perto. E o ali perto vai chamar do outro. E de perto em perto, nós estamos bem longe.
bem longe o suficiente para esquecer de clamar o nome do Pai, ou até mesmo de não dar tempo de clamar. E aí, quando tropeçamos, nós vamos cair. Então, andar de mãos dadas com o Senhor significa não cair, mesmo que eu e você tropece. Porque esse caminho, essa caminhada que nós temos, não é uma caminhada fácil. É uma caminhada difícil. Outro benefício, saber que você está no caminho certo. Irmãos, a criança que anda de mãos dadas com o pai não precisa nem se preocupar. Não é assim? Está sendo guiado pelo Senhor, está sendo guiado pelo Pai. Olha o versículo-chave que nós lemos. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Significa que eu posso fechar os meus olhos. Senhor, aonde o Senhor me levar, eu sei que é o melhor caminho. Eu sei que é o melhor destino. Eu sei que é a melhor decisão. A gente às vezes pode ali ficar, né? Fala, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? É essa direção mesmo que o Senhor quer? Se o Senhor disse, pode seguir. Ele está segurando a minha mão, está segurando a sua mão. Então, andar de mãos dadas com o Senhor significa saber que eu e você estamos no caminho certo. Caminho certo para o seu casamento, caminho certo para a sua vida familiar, caminho certo para o seu trabalho, para os seus estudos, para a sua vida emocional. Puxa, Fábio, eu estou aqui, né, para casar, estou aqui orando para que o Senhor, né, Ele vai dar a direção. Quantos testemunhos nós temos aqui? Né? Então ande ao lado dele e você vai saber que está no caminho certo. Andar de mãos dadas com o Pai. Ouça. Deixe as preocupações que você está agora. Se você está preocupado agora com aquilo que você vai fazer depois, natural. Sou como vocês. Às vezes eu estou aí sentado, já pensando o que eu vou fazer depois que eu vou sair daqui, mas por esse momento, o Espírito Santo quer trazer você de volta. Porque esse bem é um bem precioso. Andar de mãos dadas com o Senhor, andar de mãos dadas com o Pai, significa estar perto o suficiente para ouvir a voz dele. Uau! Esse é um bem preciosíssimo na nossa vida, na nossa caminhada. Poder ouvir aquilo que o Senhor diz para nós é um bem precioso. Só não supera o bem mais precioso chamado salvação. Só não supera o bem mais precioso chamado salvação. Aquele quando eu e você aceitamos o sacrifício perfeito de Cristo. Quando eu e você entendemos que não é o nome de uma igreja, não é um lugar, não é a minha obra, não é por ser bonzinho, é por aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. O livro de Hebreus cita que o sacrifício de Jesus foi o sacrifício perfeito. Foi o último de um ritual de centenas de anos, que o próprio Deus colocou para ser feito. Onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, num lugar santíssimo. Mas ele entrava naquele lugar com o sangue de um animal. Ele entrava naquele lugar com o sangue de um animal. Não era o sangue dele. Jesus veio para estabelecer um novo testamento, uma nova aliança. Diz, eu vou mudar esse negócio e vou fazer o último. Pode parar com esse ritual. Ele veio, entra agora no Santo dos Santos, não com o sangue de um animal, mas com o próprio sangue. Sai daquele lugar e rasga o véu que separava o Santo dos Santos dos homens. E a partir de agora, eu e você temos acesso.
a esse lugar santíssimo. Esse é o bem mais precioso. Esse é o bem mais precioso. Quando nós entendemos o sacrifício de Jesus, o sacrifício de Cristo. Mas andar de mãos dadas com o Pai significa estar perto o suficiente para ouvir a voz dele. Quando nós ouvimos a voz dele, nós entendemos muita coisa. Andando de mãos dadas com o Pai e ouvindo a voz dele, eu consigo entender que ele está dizendo: vem, filho, vou te levar lá naquele lugar. Aquele lugar que emana leite e mel. Se você não ouve a voz do Senhor, você está dizendo: mas pai, aqui pai, aqui pai. Não, filho, eu estou te levando para lá, aquele é o lugar legal. Olha aquele lugar legal que eu estou te mostrando, filho. Olha aquele lugar. Quando eu e você estamos andando perto do Senhor o suficiente para ouvir a voz dele, significa que eu e você sonhamos melhor. O seu sonho está aqui, ó. Está aqui pertinho. Mas Senhor, aqui pode ser o Egito, né? O lugar de escravidão, o lugar em que não é o lugar que o Senhor tem. Deus está mostrando para você: olha aquele lugar. Aquele é um lugar legal, filho. Olha para aquela empresa, filho. Olha para aquela faculdade, filho. Olha para aquela conquista. Ouvir a voz do Senhor significa administrar melhor. Administrar melhor. Você sabe administrar melhor a sua casa, administrar melhor as suas finanças, administrar melhor o seu tempo. Sonhar melhor, administrar melhor, governar melhor, decidir melhor. Nessa caminhada nós temos que decidir tantas e tantas coisas, para que lado ir, que decisão eu devo tomar. A decisão do Senhor é melhor que a nossa. Os planos dele são melhores que os nossos. Lembra? Eu e você não sabemos andar sozinhos. Não sabemos andar sozinhos. Mas esse bem precioso de poder ouvir o que o Senhor tem, e eu estou dizendo aqui não de ter o Espírito Santo como um amuleto ou como uma bola de cristal. Senhor, o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer amanhã que eu posso fazer aqui para ganhar dinheiro? Não é isso. Isso você está dizendo assim: Espírito Santo, fala aquilo que eu quero ouvir. O Espírito Santo quer ensinar a gente a ouvir, Mateus. A ouvir. Nas coisas simples. Nas coisas simples. Andar perto do Senhor o suficiente para ouvir o que Ele está dizendo significa ser corrigido, ser repreendido. Deus às vezes tem que corrigir a gente. Dizer: aí não. Não é para você ir para esse lugar aí, não é para você soltar a minha mão. Opa, aí é perigoso. Isso que você fez não é legal. Ouvir a voz dele para ser corrigido. Ouvir a palavra significa ter mais fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Essa palavra, quando é dita pelo Espírito Santo, ela é boca de Deus. Se não tiver o Espírito Santo, é um livro, não é? Por isso que, eu sempre falo, quando eu tenho essa oportunidade de estar aqui, que não sejam as minhas palavras ditas, porque se vocês ouvirem só as minhas palavras, a gente vai sair daqui só mais inteligente. Mas não é esse o objetivo.
O Senhor tem que falar no coração de vocês, para vocês saírem daqui edificados, dispostos a decidir mudar de caminho. E aí, quando o Espírito Santo está presente, essa palavra, aí sim, ela se torna a boca de Deus. E ouvir a voz de Deus aumenta a minha fé. Amadurece a minha fé. Fé é acreditar naquilo que a gente não vê. É o firme fundamento das coisas que não se veem. Essa é a definição. É espiritual, não é um sentimento. É algo que o próprio Deus coloca em mim e em você. É acreditar que quando Ele disser, filho, vai, pode ir. Assim como Abraão acreditou que quando o Senhor disse para ele, você será pai de muitas nações, com 75 anos de idade. Assim, tá bom, Senhor. Ele velho, Sara velha, isso era fé. Então, quando nós estamos perto o suficiente do Senhor, nós aumentamos a nossa fé. Isso fortalece a nossa caminhada. Isso fortalece quando a gente anda nessa caminhada e enxerga os problemas que estão ao nosso redor. Porque ninguém mentiu para nós dizendo, depois que você se converter vai ser uma caminhada fácil. Não. O caminho é estreito. Essa caminhada é num caminho estreito. Mas ela se torna mais fácil quando eu ando de mãos dadas com Deus. Eu ando num caminho iluminado. Eu ando num caminho sem perigo. Por quê? Porque eu estou perto do Pai. Ando perto o suficiente para ouvir a voz dEle, para me ajudar a decidir melhor, a administrar melhor, a sonhar melhor. Como é gostoso sonhar. Mais do que os nossos próprios sonhos, sonhar os sonhos que o Senhor tem para nós. Tem algumas coisas que atrapalham a gente a ouvir a voz do Senhor. O primeiro deles, talvez seja o principal, são os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos podem nos atrapalhar a ouvir o que Deus tem para nos dizer. Entendam que a gente vive nesse reino natural, mas nós também temos o nosso espírito. Nós também vivemos o reino espiritual. E o que a palavra diz nesse contexto é que um briga com o outro. Lá em Gálatas diz que o espírito e a carne se opõem um ao outro. Essa palavra se opõe quer dizer que eles brigam, que há uma batalha entre carne e espírito. Tudo que está ao nosso redor tem impacto na nossa carne, nas nossas emoções. Pessoas nos magoam, situações nos deixam tristes. E tudo isso bloqueia a gente ouvir a voz do Senhor. Tudo isso bloqueia. Eu não consigo ouvir a voz do Senhor se eu me apegar às coisas desse mundo. Eu preciso me apegar às coisas do Senhor. O próprio livro de Gálatas aqui dá o segredo. Andai em espírito, e não cumprireis a vontade da carne. Aqui estão algumas chaves para nos ajudar a continuar ouvindo a voz do Senhor. Então, o primeiro deles, andar em espírito. Nessa caminhada a gente precisa estar sempre disposto a aprender. É Ele quem nos ensina. É esse Espírito Santo que me ensina a continuar nessa caminhada e me ensina a ouvir e entender aquilo que o Senhor tem para a minha vida. João 14, 26 diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Ensinará todas as coisas. Então, quero uma ajuda para entender e ouvir a voz do Espírito Santo?
tenha comunhão com Ele. Você vai conseguir ouvir a voz do Pai e entender qual é a direção, quais são as decisões, quais são os sonhos, a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor. Onde mais eu e você podemos aprender? Na própria palavra. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. 2 Timóteo 3,16. Olha o que Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E Paulo, esse texto eu quero ler com vocês. Filipenses 4. Versículo 11. Filipenses 4, 11. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse texto, esse versículo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele é conhecido nosso, né? Ele é citado. Mas de todo, esses 3 versículos têm uma preciosidade enorme, né, para a gente aprender com o que Paulo deixa aqui para nós, né? Aprendi a contentar-me com o que tenho. Dá para a gente meditar tanta coisa, mas eu quero me apegar aqui ao já aprendi e estou instruído. Se ele diz estou instruído, é porque alguém ensinou ele, alguém instruiu ele. Perto o suficiente para ouvir a voz do Senhor. Andar perto o suficiente significa aprender. Nós precisamos desenvolver essa habilidade. É um bem precioso andar perto do Senhor e entender o que Ele diz para as nossas vidas. É necessário investir tempo com o Espírito Santo. Tempo com Ele. E fazer isso para que Ele revele o que Ele tem para nós. E não para que Ele nos diga o que nós queremos ouvir. O objetivo não é entrarmos na presença dEle para Ele confirmar e dizer: vai, compra aquele carro. Aquele carro é a sua vontade, a minha vontade. Né? O desafio é: Espírito Santo, me diz qual é. Confirma no meu coração qual é o caminho que eu devo seguir. E essas coisas, no nosso dia a dia, a nosso caminhar, a nossa vida com Deus, é que vai confirmar todas essas coisas. E amadurecer essa habilidade de ouvir o que o Pai tem para a nossa vida. Se coloque em pé. E ainda nesse espírito, na presença do Senhor, decida, porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos o poder de decisão, nós podemos decidir andar perto do Senhor, andar de mãos dadas com Ele e termos todos esses benefícios, de enxergar o caminho, de andarmos em segurança, de sabermos que estamos no caminho certo. E o bem precioso que é ouvir aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Ouvir o que Ele tem significa decidir melhor,
administrar melhor, sonhar melhor. Como é gostoso sonhar. Como é gostoso sonhar. E mais gostoso sonhar os sonhos do Pai, porque Ele sonha melhor. Aleluia! O Senhor está fazendo um convite para caminharmos com Ele. A mesma caminhada que Ele fazia com Adão. Todas as tardes eles caminhavam juntos. Uau! Que caminhada gostosa de um pai com o filho. Esse é o convite que Deus está fazendo para mim e para você. Dê uma chance para que Deus mostre o que Ele pode fazer. O propósito não é de que Ele venha andar no nosso caminho. Mas o propósito é de que eu e você vamos até o caminho que Ele anda. Que são caminhos de bênção, caminhos de alegria, caminhos de paz, caminhos de descanso. Os nossos caminhos significam a nossa vontade, a nossa decisão, o nosso querer, um caminho sem direção. Esse é o nosso caminho. Esse é o nosso caminho. Caminhada com passos devagar, caminhada com passos que não sabem andar sozinhos. Eu quero decidir andar ao lado do meu Pai, perto o suficiente para segurar as mãos dEle, perto o suficiente para ouvir a voz dEle. O convite é para decidirmos andar do lado dEle. Todos nós temos a oportunidade de andar com Deus. Feche os seus olhos. Aleluia. Oh, aleluia. Nós decidimos andar, Pai, ao Teu lado. Andar ao Teu lado, Pai. São caminhos de bênção, são caminhos em que eu posso sonhar os Teus sonhos, perto o suficiente para segurar as Tuas mãos. Diga isso para Ele hoje. Talvez você esteja aqui e diga, mas eu não sei nem o que dizer para o meu Pai. Então fala isso para Ele, fala, Senhor, eu estou aqui do seu lado, mas eu não sei nem o que dizer. Talvez você esteja assistindo aí na sua casa e dizer, Fábio, eu não sei mais o que dizer, eu não sei o que eu posso dizer para o meu Pai. Vai para o teu quarto agora, fecha a tua porta e conversa com Ele e diga assim, Pai, eu não sei o que dizer. Você já vai estar perto o suficiente para ouvir a voz dEle. Você já vai estar perto o suficiente para ouvir a voz dEle. A decisão de você sair do seu lugar, trancar a sua porta e conversar e dizer, Pai, eu estou aqui, mas não sei o que dizer. Você já decidiu estar perto do Pai. Aleluia. Esse é um bem precioso para a minha vida e para a sua vida. No nome do Senhor Jesus. Decida. O poder está nas tuas mãos, o poder de decisão está nas tuas mãos. Esse é um bem precioso. Um bem precioso para as nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Como é bom ouvir a tua voz, Pai. Como é bom ouvir a tua voz, Pai. E andar num caminho seguro, andar num caminho iluminado, enxergar as pedras, enxergar os perigos. Me ajuda, porque as minhas emoções são falhas, as minhas emoções atrapalham ouvir a sua voz. Tudo o que está acontecendo ao meu redor, a tristeza que abala o meu coração, a perda que abala os meus sentimentos. Existe um lugar no qual o Espírito Santo ministra paz sobre a sua vida. E a paz que excede todo entendimento guardará os vossos sentimentos. Aleluia! Essa paz é fruto do Espírito, fruto do relacionamento. Decida simplesmente agora ir para a sala do trono e dizer, Pai, eu estou aqui sem saber o que te falar.
você já vai estar perto o suficiente para ouvir a voz do Pai, ser tratado pelo Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que bem precioso, irmãos. Que bem precioso. Depois dessa decisão sobre a salvação, talvez seja um dos bens mais preciosos que eu e você podemos ter. Ouvir a voz do Pai. Lugar de segurança, lugar de paz. Mesmo que você não saiba o que dizer, vai para esse lugar. Eu chamo desse lugar a sala. Lugar para ser tratado. Lugar para chorar. Lugar para ouvir. Amém? Pai, erga sua mão, vamos orar pelos pedidos de oração. Senhor, Pai, é tudo que nós precisamos. Ao Senhor nós rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, Pai. O Senhor é aquele quem criou os céus e a terra, criou a mim, criou cada um de nós. Ninguém melhor do que o próprio Pai para realizar o impossível. Na vida de cada uma dessas pessoas, Pai, sobre a vida da Jéssica, da Isa, da Mirella, do Valdeci Costa, do Kaique Rocha, em nome do Senhor Jesus, Pai. Alcança essas vidas, seja qual for a dificuldade, seja qual for, Pai, o desafio, uma palavra Tua é suficiente, Pai, para alcançar essas vidas e a necessidade de cada um deles. Nós não precisamos nos preocupar, Pai, com o que vamos vestir. Nós não precisamos nos preocupar com o que vamos comer, Pai, porque o Senhor cuida de cada um de nós. No nome do Senhor Jesus, nós abençoamos cada uma dessas vidas, Pai. No nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor, queridos. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Aleluia. Saia daqui edificado, saia daqui decidido a andar do lado dele. Amém? O pastor pediu, né, que se não desse tempo dele voltar, né, eu poderia encerrar. Então a gente encerra esse culto. Sexta-feira, né, novamente o culto. No sábado, culto de jovens. Domingo, escola bíblica. Você está convidado a participar da escola bíblica. Procure, né, liderança da igreja. É o conhecimento. Conhecimento nos amadurece. Não o conhecimento de palavras, mas de experiências com Deus. Amém? Pega a sua mão. Que o grande amor do Pai, a graça do Senhor Jesus e a consolação do nosso amigo Espírito Santo seja sobre cada um de vocês, sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Assim